Olá, muito boa tarde. Está no ar direto da redação desta terça-feira, 27 de junho, dia de sessão parlamentar na Câmara Municipal de Fortaleza. Em pauta, 30 matérias. Os parlamentares também realizaram reunião de comissões. O Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou e traz os detalhes para a gente. Olá, Daniele. Boa tarde. Um dia produtivo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, com reuniões de duas comissões técnicas, a de desenvolvimento econômico e outra conjunta de Constituição e Orçamento. A de desenvolvimento econômico aprovou uma audiência pública para um planejamento estratégico, social e comercial ao centro de Fortaleza, autoria do presidente da Casa, vereador Gardel Rolim, e a de Constituição e Orçamento, entre outros assuntos, deliberou emendas, votou e já encaminhou as emendas para a criação da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, que entra em vias aí de ter sua aprovação completa, e em definitiva aí para funcionar aqui no espaço da Câmara Municipal de Fortaleza, recebendo denúncias, fazendo denúncias, encaminhando denúncias de violência, exploração contra as mulheres da capital do estado do Ceará, encaminhando para os órgãos de direitos humanos e também de segurança pública aqui do nosso estado. Então foi uma atividade bem produtiva no complexo de comissões, vereador José do Carmo Gondim. Aqui na sessão legislativa, que foi a de número 57, foram aprovadas 20 novas indicações, projetos de lei complementar e já encaminhados para serem transformados em novos, digamos assim, em novas leis, transformados em novas leis. E teve uma parte que foi para as comissões. O vereador Cônsul do Povo teve enviado às comissões, já está lá, já está tramitando, daqui a pouco vai ser votado, nos próximos dias, a livre parada e o livre estacionamento para veículos escolares, utilizados para transportes escolares, em datas e horários letivos, nas proximidades de escolas públicas e privadas aqui do município de Fortaleza. O vereador Cônsul do Povo também tem um projeto de lei ordinária que foi para as comissões, que proíbe o armazenamento, o processamento, a comercialização de fios, de materiais com cobre, ferro, alumínio, sem procedência. O vereador, ele na justificativa, ele quer inclusive tanto legalizar o comércio disso aí, de quem comercializa com esse tipo de produto, como também evitar o roubo de cabos que prejudicam a iluminação pública e também o funcionamento dos semáforos aqui na capital do estado do Ceará. Entre as matérias que foram votadas e já aprovadas, já estão indo para a mesa do prefeito José Sarto para ele proceder com a execução das obras, das ações. Nós temos, por exemplo, a construção de um equipamento de fute-mesa para a Praça da Estiva, lá no Cais do Porto, e também a construção de um ecoponto no Cais do Porto, aprovados de autoria do vereador Bruno Mesquita. São indicações que já vão para o prefeito José Sarto fazer acontecer, Aí nós tivemos também a aprovação da construção de uma passarela sobre o canal que passa entre as ruas Antônio Machado Filho e Vasco da Gama, lá no bairro Damas. Lá é uma reivindicação antiga da comunidade e a autoria é do vereador Adail Júnior. Proposta de indicação aprovada. Tivemos também a aprovação da construção de uma academia ao ar livre na Praça das Mangueiras, no conjunto Tupã-Mirim, lá no Parque Dois Irmãos. A autoria do vereador Paulo Martins, entre outras aprovações que vão aos poucos transformando a cidade, levando benefícios aos moradores desta capital do estado do Ceará. Claro que as leis aqui, elas estabelecem deveres, mas também estabelecem direitos e benefícios, Daniela. E hoje foi um dia destes aí. Volto com você aí direto da redação. A gente mostra agora como foi a sessão solene em homenagem aos promotores de eventos juninos e quadrilheiros. O Carlos Henrique Costa acompanhou. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal de Fortaleza e homenageou as quadrilhas juninas. A proposição foi do vereador Michel Lins, do Cidadania, que escolheu 69 pessoas, entre representantes de quadrilhas, de federações e de festivais. A arte é movida por artistas e ele vai em busca de aplausos. Financeiramente a gente só gasta, não tem retorno nenhum para quem faz quadrilha. Esse processo de criação são mais de 250 pessoas envolvidas, muita gente. E a gente ama essa arte. Cada pessoa que dança
na Junina Babaçu e em outros grupos, traz um pouco dessa herança, né? Com certeza, alguma dessas pessoas tiveram ou um familiar, né, ou um vizinho, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, e traz isso dentro da sua criação cultural. E essas pessoas desembocam justamente hoje nos grupos. Então, assim, a continuidade desse movimento se dá por isso, né? Pelas tradições, pelo segmento e continuidade da tradição de se fazer quadrilha. De acordo com o vereador Michel Lins, este é um dos momentos mais importantes para a cultura nordestina. As quadrilhas juninas são um marco na nossa cultura e que apresentam ao público o resultado de muito tempo de trabalho. A gente tem que olhar para São João, quando a quadrilha junina entrar lá em quadra, quando acontecer um festejo, tem milhares, centenas de pessoas ali por detrás trabalhando meses. Uma quadrilha passa 6, 7 meses de preparação de ensaio, fora que os seus diretores ficam ali preparando também nos meses, é basicamente um ano, que é a cabeça preparando para poder definir. 6 meses ali é só um momento de preparação, de ir para a rua, de fazer bingo, rifa, evento. É no mês de junho que se comemoram os festejos de São João e as quadrilhas são o que há de melhor nestas comemorações. Para o vereador Michel Lins, estes movimentos culturais precisam de mais apoio, principalmente o financeiro. O poder público tem obrigação de investir na cultura, tem obrigação e tem uma dívida a nível do Brasil que a gente precisa começar a sanar. Já tem melhorado ao longo do tempo, mas a gente precisa avançar muito. Esses produtores de evento, esses produtores de culturais, os diretores de quadrilha merecem o nosso respeito enquanto poder público, então a gente precisa realmente valorizar, com menos fala e com mais ações concretas. A Comissão Especial de Matérias que alteram o plano diretor se reuniu. Vários temas foram deliberados. A reunião da comissão foi presidida pelo vereador Paulo Martins e contou com a participação de parlamentares por meio virtual. Foram votados pareceres às emendas ao projeto de lei complementar 44 de 2022, que alterava a Zona Especial Ambiental da Serrinha, ao projeto de lei complementar 28 de 2020, que é uma correção de mapa para a obra da Prefeitura, e ao projeto de lei complementar 30 de 2018, com alterações no uso e ocupação do solo na zona leste da cidade. O trabalho da comissão, que é especial de matérias que alterem o plano diretor, é de atualização da nova legislação que vai ser deliberada pela Câmara Municipal de Fortaleza entre o final deste ano e o início de 2024. Segundo o presidente do colegiado, o objetivo é atender às demandas para uma cidade moderna e que garanta bem-estar aos seus habitantes. Já é uma atualização desse plano diretor, que deve ser apreciada aí no final do ano, começo do próximo ano, que é um compromisso, acho que não é nem da casa dos 43 vereadores, que é uma matéria que está desde 2019, que já deveria ter sido discutida e votada. Então, a gente está bem atrasado, tem que correr aí para entregar esse plano atualizado para a cidade de Fortaleza, um plano diretor moderno, né, e consiga aí colocar todos os atores, né, dar aí uma certa atenção a todos os atores que tanto lutam aí, né? A gente tem recebido a reivindicação aí dos movimentos sociais de moradia, os ambientalistas, enfim. Sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza homenageou os profissionais que atuam como bombeiros civis. Profissionais com atuação em vários pontos da cidade lotaram o plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. A cerimônia foi presidida pelo vereador Gabriel Aguiar, do PSOL. Uma categoria de milhares de trabalhadores aqui de Fortaleza, do Ceará, que se formam, que estudam para prestar um serviço de socorro, de ajuda, também em desastres, né, incêndios, contra afogamentos nas nossas praias, nas empresas, nas indústrias, terminais, enfim. É uma categoria habilitada, treinada, capacitada para atuar nas diversas áreas de risco e segurança. Dentre as funções do bombeiro civil está proteger pessoas e patrimônios de riscos de acidentes, como incêndios e vazamentos. Aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, esta homenagem promovida pelo vereador Gabriel Aguiar tem o objetivo principal de reconhecer esses profissionais que muitas vezes colocam sua vida em risco em prol do outro. Aqui em Fortaleza tem uma luta histórica já essa categoria para conseguir sua regulamentação profissional, né? Então eles estão aqui para ser homenageados e também para reforçar a importância da categoria e avançar na busca por essa regulamentação. Luiz preside o Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado e ressaltou como reconhecimento do parlamentar da capital
motiva os trabalhadores. A atividade do Bombeiro Civil ela é uma atividade primeiramente de prevenção, prevenir risco, prevenir incêndios, né, fazer ações de primeiros socorros e, se caso vier a acontecer um sinistro dentro dessa edificação, ele está preparado para combater, né, esse sinistro enquanto chega, né, o Corpo de Bombeiro do Estado. A Casa de Cuidados do Ceará, aberta no auge da pandemia de Covid-19 para auxiliar na reabilitação de pacientes com sequelas da doença, completou 2 anos de inauguração com mais de 1.000 pessoas atendidas. O local atualmente recebe também outras demandas de saúde. Maria Goretti está há cerca de 3 meses na Casa de Cuidados do Ceará, acompanhando a neta Maria Júlia, que nasceu com paralisia cerebral e já passou por diversos procedimentos hospitalares. Ela cuida da neta com a orientação dos profissionais da casa e, desde então, já aprendeu muita coisa, o que a deixa segura como cuidadora. Eu digo até que a gente não está em hospital, estamos num hotel 5 estrelas, porque o atendimento é de primeira qualidade. Entre médicos, enfermeira, auxiliar, da limpeza até o restaurante é coisa de 5 estrelas. A Casa de Cuidados do Ceará foi inaugurada em plena pandemia de Covid-19 em 2021 para ajudar na oferta de leitos hospitalares através da deshospitalização e cuidados de transição para pacientes com sequelas ou cronicamente dependentes, a fim de evitar a lotação em unidades hospitalares de emergência e, dessa forma, liberar leitos para pacientes com diagnósticos mais severos. Aqui atua uma equipe multiprofissional que também desenvolve projetos para devolver qualidade de vida aos pacientes. Tudo financiado pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Esses pacientes eles vêm muito frágeis, né? De uma internação prolongada. Então, um profissional sozinho ele não vai conseguir cuidar desse paciente de forma plena, né? Como ele precisa, né? Então, eu gosto de dizer que o médico sozinho não consegue realmente cuidar completo desse paciente. Então, a gente precisa estar dentro de uma equipe interdisciplinar, né? Para poder promover esse cuidado mais amplo para esses doentes. Então, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, terapia ocupacional, serviço social, psicólogo, nutricionista, todo mundo, né? Todo mundo junto, a gente consegue promover uma reabilitação mais digna para esse paciente, da melhor forma possível. A casa conta com 110 leitos e atualmente 104 deles estão ocupados. Os pacientes são encaminhados pelos hospitais e ficam aqui por cerca de 1 mês e meio, período que pode se estender dependendo de cada caso. Aqui esse cuidador, né, ele começa a ser treinado, esse paciente, ele tem a oportunidade de finalizar a reabilitação, que muitas vezes quando ele vai de alta direto para casa, ele não consegue um serviço de saúde que faça esse acompanhamento, né? Além disso, nós temos a equipe multiprofissional que atende esses pacientes, reabilitando ele de uma forma completa e também a parte de cuidados paliativos. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Direto da Redação de volta e o nosso assunto agora é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que será celebrado amanhã, dia 28 de junho. Sobre esse assunto, eu recebo aqui o psicanalista Samuel Alcântara. Samuel, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Qual é, Samuel, o objetivo dessa data, desse Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Primeiramente, boa tarde, Dani, boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Esse dia, 28 de junho de 2023, comemora uma data retroativa que é esse dia em 1969, quando em Nova York, num bar periférico chamado Stonewall, a gente sabe que nos Estados Unidos, durante um período, foi criminalizado e marginalizado qualquer prática sexual que não fosse a heterossexual.
Então, a comunidade gay, LGBTQIAP+, tinha seus encontros em bares para confraternizar e ser acolhido, já que eles sofriam violência, criminalização e etc. E nesse dia, 28 de junho de 1969, a polícia entrou no bar de Stonewall, em Nova York, expulsando todo mundo, batendo, e foi a primeira vez que a comunidade gay daquele lugar se revoltou. E aí virou uma confusão. E aí é conhecido como a Revolta de Stonewall, e é um marco na história LGBTQIAP+, mundial, porque é a primeira vez que essas pessoas começam a gritar, a ter voz e a então marcar que aquilo não estava sendo interessante, que eles precisavam ter paz, ter forma de amar, ser respeitado. Então esse dia é marcado por isso. Por isso é o Dia Internacional, porque ficou conhecido mundialmente como esse marcador. Samuel, quais são hoje as principais reivindicações da população LGBTQIAP+. A população LGBTQIAP+, desde os anos 90, a gente tem aqui no Brasil uma história específica, né? No final dos anos 70, o movimento gay da Bahia e no Rio de Janeiro estavam se organizando justamente para juntar material que fornecesse ponto de apoio histórico para esse processo de luta e reivindicação política, social, que a comunidade gay estava propondo. Na década de 90, surgiu a sigla GLS, que era gay, lésbica e simpatizante. E aí tinha os bares GLS, e isso foi começando a se complexizar, até que nos anos 2000, entendeu-se que o G da palavra gay representava uma posição masculina que já era hegemônica, então o L se tornou a primeira letra, para mostrar que as mulheres estavam ali também, e pessoas trans começaram a entrar na pauta, e hoje a gente tem essa sigla um pouco maior, então a pauta ela é muito ampla. A gente pode dizer, seguindo algumas linhas de pesquisa, inclusive lá da UFMG, onde eu faço doutorado, tem um laboratório que é o NU, que é capitaneado pelo professor Marco Aurélio Prado, que é uma das referências mundiais em estudos queer, que hoje a grande pauta é a gente conseguir estabelecer políticas públicas de apoio e segurança e legitimidade para pessoas que a gente chama de dissidentes da heteronormatividade. Pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero, pessoas que não se identificam com o gênero que foi disposto, pessoas trans. Então a gente está tentando estabelecer políticas públicas de segurança e apoio dentro do Poder Judiciário e que essas pautas se ampliem dentro da comunidade e da sociedade para que a gente tenha o mínimo de respeito, sociabilidade. E a questão da violência é muito presente, né? É gritante. A gente mora no país que mais mata pessoas trans no mundo. Existem 13 países no mundo que criminalizam a homossexualidade ao ponto de isso ser crime de pena capital. As pessoas morrem por causa disso, elas são condenadas à morte. E o Brasil consegue matar mais do que esses países. São 293 mortes somente no ano passado. São 273 mortes, dessas muitas, a maioria são violentas. E quando a gente fala de 273 mortes, a gente não está falando de pessoas que são gays e morreram, porque pessoas héteros também morrem. E esse é um argumento falacioso que a gente escuta. Homem morre, mulher morre quando vai combater o feminicídio. Essas pessoas morreram por serem LGBTQIAP+. A mesma questão do feminicídio, né? São mulheres que morrem por serem mulheres. Diferente de mortes violentas, corriqueiras do dia a dia da vida urbana. O que já é alarmante. Mas, nesse caso, são pessoas que morrem porque são pessoas trans. A adolescente que é espancada porque é uma pessoa trans. Ou um casal gay que está andando em praça pública e sofre agressão e é espancado por ser um homossexual. Então, a gente está num clima bélico
E a ideia é que a gente consiga, com essas datas, com políticas públicas de educação, com movimentos para conscientizar as pessoas, que a gente consiga diminuir esse número de mortes, essa quantidade de violência, para que a gente consiga viver em sociedade e ser acolhido. E como combater a homofobia? O grande ponto que eu trabalho muito, enquanto psicanalista, é a gente tentar identificar quais são os pontos que ancoram os preconceitos. Então, todos nós somos marcados por preconceitos. A gente é estruturado por linguagem. Desde novo, a gente acessa um tipo de linguagem que é homofóbica, que é machista, que é racista. E isso é internalizado de forma inconsciente a tal ponto que a gente reproduz sem perceber que está reproduzindo e cometendo violências. Ao ponto de que quando todo mundo que está nos assistindo em algum momento passou. Você está na escola, se você é um menino, e você é um menino mais afeminado, ou não é um menino tão embrutecido quanto a maioria dos meninos, você vai ser chamado de mulherzinha. Mulher já é uma categoria inferior. Então, se o menino ele é uma mulherzinha, significa que ele não é digno de estar entre os meninos. Porque uma mulherzinha é um negócio inferior. E aí, isso vai se reproduzindo ao ponto de ser chamado de viado, aqui no Ceará a gente chama de baitola, e vai fazendo com que pessoas comecem a violentar as outras a partir de significantes que localizam dentro de uma comunidade, que é a comunidade LGBTQIAP+, um grau de vulnerabilidade. Então, para que a gente possa diminuir esse preconceito, é importante que nas escolas a gente comece a falar sobre outras possibilidades de ser e estar no mundo. Que a gente possa fazer com que esses mecanismos de reprodução de violência, de gênero, de raça, de classe, porque isso também funciona para o racismo, isso também funciona para o machismo, isso também funciona para a xenofobia, para a misoginia, que a gente possa fazer com que esses significantes, eles se tornem apócrifos, que a gente não utilize mais, que a gente entenda de onde vêm essas palavras e que tipo de violências elas reproduzem. Porque não adianta a gente dizer, isso é corriqueiro, é da minha linguagem. Tá, se você está violentando outra pessoa, você tem que refletir sobre aquilo. A outra pessoa não é obrigada a aguentar o teu tipo de violência simplesmente porque é o teu jeito de falar. Tem que começar desde cedo, né? Sem falar que a homofobia é crime, né? Sim. Se a gente já encarar por esse lado, já consegue fazer muita coisa. E desafios são muitos, né? Mas a população tem conquistas a serem celebradas? Como você mesma colocou. Em 2013, o STF autorizou o casamento de pessoas do mesmo gênero. Em 2019, o STF equiparou o crime de LGBTfobia, de homofobia, ao crime de racismo, que já está no Código Penal. O grande problema é que boa parte desses avanços legislativos não estão acontecendo no Legislativo. A gente está na Câmara de Vereadores. O interessante seria que todo o processo legislativo passasse por uma Câmara Legislativa, no caso, a Câmara Federal, que não avança essas pautas e o STF está tendo que fazer seus arranjos, o que gera alguns desconfortos políticos e jurídicos. Mas isso são avanços muito importantes para a comunidade. E, além desses avanços, a gente tem avanços sociais, comunicativos. Hoje a gente já vê a mídia tratando o assunto de uma forma completamente diferente. Se a gente retrocede a 30, 40 anos atrás, a gente via o quão violento era a televisão, o quão violento era o rádio, o quão violento eram os filmes, as piadas, a forma de tratar jocosamente, justamente para diminuir uma parcela da sociedade, que é essa parcela que a gente chama de comunidade LGBTQIAP+. Então a gente tem avanços sociais muito importantes, a gente tem avanços políticos muito importantes, a gente tem avanços jurídicos muito importantes. Nós elegemos na última eleição as primeiras deputadas trans da história.
a Erika Hilton, a Duda. A gente tem um movimento muito importante que está trazendo pautas e políticas não só para a comunidade, mas que consiga se ramificar para todo o tecido social. Tá ótimo. Então, a gente recebeu aqui o Samuel Alcântara, que é psicanalista. A gente falou sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, que será celebrado amanhã, dia 28 de junho. Samuel, muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação, viu? A campanha Junho Branco alerta a população sobre a questão dos prejuízos causados pelo uso de álcool e outras drogas. Largar o vício é um desafio bastante complexo e que, além de boa vontade, requer suporte qualificado. No Ceará, pessoas dependentes do álcool contam com o serviço do AA há 55 anos. O trabalho desenvolvido em grupo tem ajudado muita gente a reconstruir a vida. Paciente em recuperação, este homem, que prefere não ser identificado, é membro da Associação Alcoólicos Anônimos há 37 anos. Ele fazia uso da bebida alcoólica sem motivo. Foi quando sua qualidade de vida diminuiu, prejudicando sua saúde. Aí veio a vontade de mudar e os benefícios incontáveis. Aquele homem que vivia perdendo emprego, caindo nas calçadas, fazendo coisas que eu não tinha sentido para mim. Eu tenho uma vida normal, vida boa, faço tudo que qualquer homem normal faz, eu faço. A única coisa que eu não faço é ingerir o primeiro gole. Qualidade de vida. Qualidade de vida fantástica, sabe? Eu tenho uma qualidade de vida boa. Há 88 anos em todo o mundo e há 55 anos no Ceará, a Associação de Alcoólicos Anônimos tem motivo de sobra para comemorar. São milhões de vidas em recuperação da dependência em todo o mundo. Vidas mudadas nesta irmandade composta por pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, com o único propósito de resolverem seus problemas em comum e ajudarem outros a se recuperarem do alcoolismo. Para ser membro de AA, não é preciso pagar taxas ou mensalidades. Aqui, o único requisito é o desejo de parar de beber. O alcoolismo ela é uma doença progressiva. Quanto mais a pessoa bebe, mais ela quer beber, e ela é incurável uma vez que a pessoa adquira a doença do alcoolismo. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Isso é um ponto que a gente não pode esquecer. E ela pode ser de ter determinação fatal, porque às vezes a pessoa embriagada ela sofre um acidente. A pessoa embriagada ela pode de alguma forma prejudicar outra pessoa, atropelando, ou enfim, existem fatalidades inúmeras e é tudo que pode ser evitável, tem como fazer diferente. O isolamento social que ocorreu em 2020 e 2021 agravou os quadros de saúde mental, tirando interações sociais e aumentando o estresse. Muitos recorreram às bebidas alcoólicas. Essa é a conclusão de um estudo realizado pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2020, feito em 33 países e 2 territórios das Américas. 42% dos entrevistados no Brasil admitiram alto consumo de álcool durante a pandemia de Covid-19. Na busca por uma vida livre, estão cerca de 3 milhões de pessoas em recuperação no mundo, que contam com a ajuda dos alcoólicos anônimos. A Irmandade também tem grupos para familiares afetados. Para saber mais, basta acessar aa.org.br. Se for um familiar, ele pode até participar de uma reunião de recuperação de alcoólicos anônimos para buscar informação, e ali o membro coordenador da reunião daquele dia ele vai orientar, ou outra pessoa vai orientar como o familiar deve proceder. Agora, se é um amigo, se é uma pessoa do trabalho, a gente pode estar fazendo um convite. Se essa pessoa quer conhecer Alcoólicos Anônimos. No próximo sábado, a Câmara Municipal realiza a 2ª edição do Meu Bairro Nossa Câmara, na Regional 3. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre o território e as ações previstas no pacote de investimentos anunciado recentemente pelo prefeito José Sarto. Localizados na parte oeste da cidade, os bairros que compõem a Regional 3 são diversificados. A região, predominantemente residencial, perpassa vias conhecidas,
como as avenidas Sargento Hermínio, Jovita Feitosa e Mr. Hall, o que faz pulsar a economia e o comércio nas proximidades. Sem dúvida alguma, eu posso aqui afirmar com toda certeza que as principais demandas que a gente tem dentro da Regional 3 são áreas mais voltadas ao empreendedorismo. Em que sentido? Apesar de ser um bairro muito residencial, a gente também uma área muito residencial, a gente também é uma regional com muito comércio. E dentre esse comércio que a gente tem aqui, a gente tem uma grande variedade entre o comércio formal, a área mesmo de shoppings, restaurantes. Nós, por exemplo, temos 2 shopping centers aqui que são os mais conhecidos da região. Temos o Shopping Rio Mar Kennedy, também temos o Shopping Norte Shopping, ali na Bezerra de Menezes. Mas, ao mesmo tempo, a gente, graças a Deus, tem muitas praças espalhadas aqui em todo o território da Regional 3. E nessas praças a gente sabe que tem muitas vezes aquele comércio informal e até mesmo também, através de food trucks, um comércio mais formalizado. Não muito conhecida, a Avenida Gonçalves Dias, no bairro Rodolfo Teófilo, também carrega uma dessas características. A tranquilidade da pracinha perto de casa e a vizinhança conhecida fazem Dona Alencarina ser uma das moradoras mais antigas do local. Assim, aqui. A senhora gosta de morar aqui? Gosto. Por quê? Porque aqui é um bairro tranquilo, embora atualmente está surgindo muita violência, muitas essas coisas, mas eu gosto daqui. Além do Rodolfo Teófilo, a Regional 3 engloba os bairros Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Presidente Kennedy, Vila Ellery, Monte Castelo, São Gerardo, Farias Brito, Parque Araxá, Parque Alândia e Amadeu Furtado, totalizando 13. Com mais de 380 mil habitantes, são necessárias propostas eficientes que visem construir equipamentos e disponibilizem serviços em prol da população. E a vivência nos bairros de Fortaleza só se torna atrativa devido às demandas da população que são encaminhadas diretamente ao poder público. E quem faz essa ponte é justamente o parlamentar. São através dos projetos apresentados pelos vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo, que as potencialidades de cada local aqui do município são evidenciadas. As propostas apresentadas pelos vereadores de Fortaleza ficam ao alcance do cidadão, através do site cmfor.ce.gov.br. Algumas delas, inclusive, já estão disponíveis no pacote de investimentos anunciado recentemente pelo prefeito José Sarto. Acredito que todas as regionais de Fortaleza estão contempladas, mas aqui em especial a gente tem o caso do posto Anastácio Magalhães, que estava realmente precisando. Esse posto foi demolido, será reconstruído totalmente novo, com equipamento, com estrutura, com pessoal. E além do próprio Anastácio Magalhães, vários outros postos que serão reutilizados no mesmo prédio, mas que terão também reformas grandes, outras pequenas intervenções, isso a fim de levar mais essa segurança na área da saúde para a população aqui do bairro da Regional 3, que fazem uso constante desses equipamentos e que são de suma importância aqui para a nossa cidade de Fortaleza. O bairro Quintino Cunha é a próxima parada do Meu Bairro Nossa Câmara, que acontecerá no próximo sábado, dia 1º de julho, a partir das 8 horas. Serviços da Regional 3 também estarão disponíveis no local. A gente vai estar encaminhando também a equipe aqui da regional, a CELUP, que é responsável pela essas permissões que eu falei de uso e ocupação do espaço público, para a gente estar fazendo lá um cadastro e tentar atender de uma forma mais célere aqueles que têm processos abertos e também para a abertura de novos processos. A gente vai ter a equipe do acolhimento para conduzir esse processo de abertura desses novos processos. A gente tem a célula aqui de conservação, que é vinculada à Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e que é muito importante a gente poder aproximar esse serviço da população que por muitas vezes vem aqui nos procurar, por muitas vezes liga, manda mensagem, mas o tete-a-tete, pessoalmente, sem dúvida alguma, é muito mais engrandecedor para a construção desses relacionamentos e, sem dúvida alguma, valorizar a nossa população. Não esqueça, sábado na rua Dona Lúcia Pinheiro, número 93, no bairro Quintino Cunha, vai ser realizada a segunda edição do Meu Bairro Nossa Câmara. Começa às 8 da manhã e vai até 1 da tarde. É a oportunidade da população indicar demandas ao Parlamento Municipal de Fortaleza. Vereadores estarão em contato direto com os moradores da Regional 3. Além disso, diversos serviços de cidadania serão disponibilizados. Participe! Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!